próximo sábado. Infelizmente a gente perdeu a data, não conseguiu uma outra data para 3 dias. E nós vamos fazer um encontro de um dia. Eu peço a você que já tem uma vida, né, que vai passar pelo encontro, passe lá para o seu líder de célula, para ele colocar lá no grupo a voz do pastor, para que a gente esteja orando. Na verdade, nós estamos orando, né, meia-noite, em prol do nosso encontro. Então, estou fazendo aqui o apelo a você. Não espera chegar sexta-feira para você ir lá na casa da pessoa, não. Separa amanhã para você já confirmar com essa pessoa, sabe, a presença dela no encontro. Faz a ficha dela, ora junto com ela, fala que a igreja está orando por ela, para que a gente possa fazer aqui um encontro com excelência. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Amém ou não, meus irmãos? Amém. Vamos lá, vamos à palavra do Senhor então. Quantos querem ouvir a palavra do Senhor? Aleluia. Tem um casal ali também, Deus abençoe, viu? Aleluia. 1 Coríntios capítulo 15, verso 58. É um texto clássico, um texto muito conhecido. Se você ainda não tinha marcado esse texto na tua Bíblia, marca lá, porque é um texto clássico, um texto poderoso que fala aos nossos corações. 1 Coríntios capítulo 15, verso 58, diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém, irmãos? Eu queria ler junto com você, mas eu vou ler aqui e você vai completar o texto. Vamos lá? Portanto, meus amados irmãos, sedes... Você fala uma palavra por vez, tá ok? Portanto, meus amados irmãos, sedes e sempre na obra do Senhor, sabendo que o vosso não é vão no Senhor. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Esse texto aqui é poderoso. Ele por si só não precisa nem de explanação de nada, porque ele é direto. É um texto que não exige, sabe, você ali esmiuçar para você entender. Isso aqui é meio que uma ordem, né, do Senhor através do apóstolo Paulo, direcionando uma igreja. E ele fala assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. O que o apóstolo Paulo está pedindo? Está dando a ordem: ser firme e ser constante, sempre abundantes. Aonde, irmãos? Aonde que ele fala? Na obra. Então ele fala: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo o quê? Que o seu trabalho não é vão no Senhor. Então o que ele está falando aqui, ó? Você tem que ser firme, você tem que ser abundante na obra do Senhor, e você precisa saber que o seu trabalho não é vão, não é aqui, não é vão no Senhor. Amém ou não, meus irmãos? Vamos orar ao Senhor? Vamos orar ao Senhor? Pai, a tua palavra foi liberada, Senhor. Nesse momento que nós vamos nos expor a ela, nós declaramos que estamos com o nosso coração aberto. Declaramos que a terra está preparada para receber a boa semente que é a tua palavra. Pai, em nome de Jesus, como sempre eu te oro e peço, ó Deus, nos livre, ó Pai, de sairmos por aquelas portas da mesma maneira que nós entramos. Que essa palavra, Senhor, que foi liberada, venha surtir efeito de uma maneira poderosa, de uma maneira miraculosa, capaz de nos transformar, ó Deus, em nome de Jesus. Pelo menos uma pessoa pode dizer amém, 2 ou 3 pode dizer aleluia, 3 ou 4 pode dizer glória a Jesus. Irmãos, a promessa de aceleração que está sobre a nossa vida, você já sabe. Esse é o nosso ano, é o ano da aceleração, é o ano que as coisas vão acontecer muito rapidamente na nossa vida. Você já recebeu essa palavra, você já está sob influência dessa palavra.
E na semana passada o Gustavo ministrou e nós vimos aqui como a nossa boca, como os nossos lábios podem se tornar-se um instrumento de Deus para a ativação dessas promessas na nossa vida. Como que a nossa língua, como que a nossa boca é importante, é vital para que a gente possa desfrutar de toda a promessa de Deus na nossa vida. E aí a gente aprendeu que pela fé, né? Na verdade a gente aprendeu que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a pregação, ouvir a palavra, mas ela é ativada quando a gente fala. Amém, meus irmãos? Então, a gente aprendeu que você recebe no teu espírito, e você precisa falar para ativar essa fé em você. Dá o start para que aquela palavra entre em operação na sua vida. E aí, nós aprendemos que a nossa boca governa a nossa vida. Amém ou não, meus irmãos? Afinal de contas, nós somos aquilo que nós falamos. Eu não tenho dúvida nenhuma que a gente vive aquilo que a gente fala. Então, a gente aprendeu que a boca governa a nossa vida. Depois a gente viu também que falar autentica ou não as minhas circunstâncias. Ou seja, aquilo que falo, né, dependendo se eu falar ou não, vai autorizar aquela palavra que está sobre a minha vida. E aí, a gente ainda aprendeu também que o falar é você assinar o recibo de entrega. Por exemplo, a palavra está sobre a sua vida, e ela está vagando por aqui, né? A partir do momento que você libera, é como se você estivesse assinando: olha, eu recebo isso, essa palavra é para mim. E aí aquela palavra começa a entrar em operação na sua vida. Amém, meus irmãos? Foi o que foi compartilhado na semana passada. O fato de que nós já temos a promessa, irmãos, e não podemos perder. Eu quero que você entenda, irmãos, que essa palavra ela já está em operação na nossa vida, e nós não podemos perder a oportunidade de nós vivermos tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Eu vou falar isso em todas as áreas da nossa vida, mas você tem os seus objetivos, né? Você tem os seus sonhos, você tem promessas particulares da sua vida, você tem sonhos que você precisa viver no Senhor. Mas eu quero falar aqui de modo geral, né? Da gente viver essa promessa de nós como igreja, como videira de Belfor Roxo, aqui nessa cidade. Sabe, de nós vivermos um tempo, sabe, de um crescimento, de nós vivermos um tempo de expansão, um tempo de fortalecimento. Entende o que eu estou falando, irmão? Então, nessa jornada de fé, nós vamos ganhar uma musculatura espiritual, e nós vamos chegar no final do ano, vamos poder olhar para trás e enxergar crentes mais fortes. Amém ou não, meus irmãos? Crentes mais robustos, crentes fortalecidos, crentes mais fervorosos no Senhor, crentes com uma visão aguçada daquilo que Deus tem para a sua vida. Então o alvo do Senhor, irmão, é nos levar a uma vida de dependência total do Espírito Santo, onde nós podemos só desfrutar caminhando em fé. Então nós vamos, em algum momento, ou 24 horas por dia, nós vamos precisar exercer a nossa fé. Ou seja, irmãos, ao invés de nós pautarmos a nossa vida pelas circunstâncias, né, pelos problemas que nós passamos, pelas adversidades que nós estamos vivendo, nós vamos agora nos pautar naquilo que a palavra de Deus diz ao nosso respeito. Irmão, isso é importante falar, porque a gente sai de um ambiente desse cheio de fé, e se depara com o primeiro problema, a fé esvaziada. Entende o que eu estou falando, irmão? E aí, o alvo do Senhor é nos levar a essa vida de total dependência do Espírito Santo. Esse é o desejo do Senhor para nós. Por isso eu quero, né, nessa noite, eu quero compartilhar com você e usar aqui alguns elementos, né, que podem acelerar os processos de Deus na sua vida. Quantos querem saber isso? Talvez você está aqui e você ainda não desfrutou da palavra do Senhor ainda na sua vida, da promessa. Então eu quero te ajudar, eu quero
compartilhar com você alguns desses elementos que podem e vão acelerar essas palavras na sua vida. Amém, meus irmãos? Porque a gente vai ver isso um pouco mais à frente, porque ou você pode acelerar isso na sua vida, ou você pode atrasar. Eu não sei quanto a você, mas eu quero acelerar o favor de Deus na minha vida. Pergunta para quem está do seu lado: você quer acelerar ou você quer atrasar? Eu imagino que você quer acelerar, sim ou não? Adiantar o favor de Deus na sua vida. E é isso que eu quero compartilhar com você. Eu quero falar pelo menos três elementos. Três elementos que podem acelerar a promessa de Deus na sua vida. A primeira coisa que eu quero compartilhar com você, o primeiro elemento, de aceleração, é a pressão. Diga aleluia. A pressão. Primeiro elemento para nós desfrutarmos vai ser exatamente a pressão. Claro que, irmãos, você sabe que a videira não prega isso. Ninguém gosta de passar por pressão, ninguém gosta de passar por momentos de dificuldades, e nós não vamos pregar isso. Só de falar, irmão, gera uma angústia na nossa alma, sim ou não? Porque pressão geralmente está associado com algo ruim, né? Mas a verdade é que a pressão é uma fonte de poder para as nossas vidas. Escuta o que eu estou te falando, querido. Quando nós lemos aqui as cartas paulinas, nós percebemos que o desejo de Paulo era experimentar o poder de Deus na vida dele. E se eu for perguntar a cada um aqui, todo mundo vai falar, e é o desejo de todo mundo, é desfrutar também, do poder de Deus na nossa vida. Sim ou não, irmãos? Quantos aqui querem desfrutar do poder de Deus na sua vida? Esse é o desejo ardente do nosso coração. Todo crente, ele quer exercer, quer desfrutar disso na vida dele. Aliás, a obra de Deus, ela somente pode ser feita pelo poder de Deus. Nós já compartilhamos isso aqui em uma quarta-feira dessa passada, na quarta sem cinza, na verdade, A obra de Deus, ela só pode ser feita através do poder de Deus. É quando nós somos desafiados a fazermos coisas que nunca poderíamos fazer por nós mesmos. É quando nós realizamos coisas que quem olha para você e fala assim: esse camarada não é capaz de fazer isso. Aí você pode olhar para ele: realmente eu não posso fazer, mas eu fiz pelo poder de Deus. Está entendendo o que eu estou falando, irmão? É assim que funciona. É quando nós somos desafiados a viver coisas que a gente não pode viver, ou jamais conseguiríamos viver por nós mesmos, com a nossa força. Não dá. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. A gente não tem a capacidade de convencer um pecador. A gente não tem capacidade de curar um enfermo. A gente não tem capacidade de mudar a circunstância. No entanto, essa é a obra que nós fomos chamados para realizar, para fazer. Através de mim, através de você. Sim, pelo poder de quem? Do Espírito Santo que habita em nós. Só fomos viver isso aqui capacitados pelo poder do Espírito em nós. Aí sim, pelo poder do Espírito, nós podemos liberar uma palavra e convencer um pecador do seu pecado. Através da manifestação do Espírito Santo em nós, nós podemos sim curar os enfermos, impor as mãos e curar o enfermo, sim. Através do Espírito Santo em nós abrimos as nossas bocas e declarar sobre a circunstância, e a circunstância ser mudada realmente. Está entendendo o que eu estou falando, irmão? É quando nós somos chamados, para fazer o impossível. E aí nós vamos precisar do poder sobrenatural de Deus na nossa vida. Pastor, mas como se manifesta esse poder, pastor? Já falei para você. Evidentemente esse poder, essa ação é resultado do Espírito Santo de Deus que está em nós, sobre nós, e que muitas das vezes vem em forma de pressão. Já falei com você da diferença, dos 3 relacionamentos, de relacionamento do Espírito Santo com a vida do homem. O Espírito Santo conosco é aquele que
O Espírito Santo está fora daquele que ainda não reconheceu Jesus como Salvador da sua vida. O Espírito Santo em nós, que a partir do momento que eu entrego minha vida para Jesus, o Espírito vem morar em nós, habitar em nós, passamos a ser morada, casa de Deus, e o Espírito Santo sobre nós, que aí é a manifestação desse poder através da nossa vida. Deixa eu te explicar algo aqui, querido, sobre essa questão de pressão. Eu não sei se você sabe, mas toda pressão é explosiva. Toda pressão, talvez no final do seu processo, ela vai gerar talvez uma explosão. Se a gente for olhar no mundo natural, tudo que se move usa pressão. Tudo que se move usa pressão. Por exemplo, o combustível, dentro do motor do carro, ele faz com que o carro ande através de uma pressão exercida ali. Cadê os mecânicos de pressão? Ou de pressão? Os mecânicos de plantão. E de pressão também, aleluia. Vai saber o que eu, na prática eu estou falando. Há uma pressão ali nos pistões que vai fazer com que o carro se mova. Quanto mais pressão, mais potência. Sim ou não, irmãos? Amém ou não? Os mecânicos aí de plantão, é assim que funciona, né? A pressão canalizada, uma pressão direcionada, ela é extremamente poderosa. Você sabia disso? E aí, estou falando para você que existe uma relação íntima entre pressão e poder. Pressão e poder andam de mãos dadas. Não tem como desvincular uma coisa da outra, entende? Algumas das vezes nós temos buscado o poder de Deus, mas nós não entendemos que o poder de Deus é resultado de pressão na nossa vida, irmão. Muitos têm pedido poder a Deus, e muitas das vezes, antes de Deus manifestar o poder, Deus envia uma pressão para produzir esse poder. Quantos estão entendendo o que eu estou falando, irmão? Você sabe que eu não estou pregando aqui que você tem que passar pelo moinho, você tem que passar pelo deserto. Não estou falando nada disso. Você sabe que a gente não ensina isso. Você sabe que a gente não crê dessa maneira. O que eu estou falando para você é que Deus, muitas das vezes, antes de enviar o poder, Ele precisa de alguma pressão para que esse poder seja gerado na nossa vida. Vocês não estão entendendo, irmão, o que eu estou falando? Sim ou não, irmãos? Então a gente pode dizer aqui que o poder é proporcional, ou a pressão é proporcional ao poder. Amém, irmãos? Ou seja, quanto mais poder, mais o quê? Não, fala com autoridade. Quanto mais poder, mais o quê? Quanto mais pressão, quanto mais pressão, mais poder. É engraçado. Você fala, quanto mais pressão a igreja, mais poder. Quanto mais poder, mais pressão. A gente no nosso subconsciente, a gente tem por não aceitar isso na nossa vida. Mas estou falando para você, querido. Estou falando para você. Sabe, isso aí não tem para onde correr. Sabe por quê? Porque Deus quer que nós vivamos coisas poderosas na nossa vida. Ele quer que nós também conheçamos o seu poder. Muitas das vezes Ele tem permitido certas pressões na nossa vida para que a gente possa viver isso, desfrutar desse poder na nossa vida. Amém ou não, meus irmãos? E aí, existem várias fontes de pressão que gera poder. Várias fontes de pressão que gera poder. Por exemplo, existem as lutas, né? Existem as tribulações, existem as necessidades. Não só aquela necessidade de faltar alguma coisa, mas também a necessidade de gerar algo na sua vida. Sabe? Aquilo que você sente que falta agregar, você precisa acrescentar na sua vida, para que você possa desfrutar disso no Senhor. Então, e muitas das vezes nós aprendemos a conviver com elas, e assim,
de forma que a gente não sente pressão nenhuma. Muitas das vezes a gente até reclama, murmura, e não tem essa visão, sabe, espiritual do momento, né, do tempo em que nós estamos vivendo. E esse aqui, irmão, é o motivo porque muita gente não tem provado, não tem experimentado o poder de Deus na sua vida. E aí, eu quero compartilhar aqui pelo menos 2 exemplos de 2 personagens bíblicos que experimentaram, viveram uma certa pressão na sua vida, e por isso mesmo desfrutaram do poder de Deus na vida deles. O primeiro exemplo é o exemplo do próprio apóstolo Paulo, dessa carta que nós escrevemos aqui. O apóstolo Paulo passou por momentos assim, irmãos, momentos terríveis. Eu quero ler aqui para você, 2 Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 7, ele fala assim: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Olha aqui, o apóstolo Paulo está passando um problema aqui por causa de orgulho. Olha que coisa interessante, irmãos. A fim de que não me exalte. Aí o verso 8 ele fala assim: por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Quantas vezes o apóstolo Paulo pediu? Fala com autoridade: 3 vezes. O verso 9 ele fala assim: então ele me disse, ele está falando com o Senhor. O que o Senhor falou para o apóstolo Paulo? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. O apóstolo Paulo, ele não está pregando aqui que você tem que passar por isso, não. A gente já sabe. O que ele está falando aqui é que a gente tem que saber lidar com essas questões. Na verdade, ele, em uma das suas cartas, ele explica isso, ó. Eu sei passar, já passei em tempo de conquista, tempo de vitória, tempo de abundância, sei viver com abundância, sei viver na escassez. É isso aqui. Agora, a gente não sabe, irmão, ao certo, aqui, nesse texto específico aqui, o que era esse espinho na carne de Paulo. Existem muitas possibilidades aqui do que seria isso que o apóstolo Paulo estava orando, pedindo ao Senhor que tirasse dele, por causa do seu ego. Mas se você olhar o verso 10 aqui, ele abre um leque de muitas possibilidades, de situações assim, desagradáveis, das quais ele precisou conviver por algum tempo. E aí ele fala de fraqueza, ele fala de injúrias, ele fala de necessidade, ele fala de perseguição, ele fala de angústia. Se você parar para olhar, só aqui é uma lista bem completa para qualquer pessoa, sim ou não, irmãos? É uma lista assim, cheia de problemas, assim, está completinha para uma pessoa reclamar, a pessoa buscar no Senhor. Mas qual foi a atitude do apóstolo Paulo aqui? O que ele fez? O que ele fez diante de todas essas circunstâncias que ele passou? O que ele fez nesse momento difícil? Que 3 vezes ele vai buscar o Senhor para pedir que o Senhor afastasse dele. O que ele fez? Se você leu aqui o verso 8 assim, com atenção, ele fala assim, ó: por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. Irmão, o que o apóstolo Paulo fez é o que muitos cristãos, a maioria deles, a maioria de nós, não faz quando está diante de uma circunstância contrária, um momento de dificuldade na sua vida. O apóstolo Paulo simplesmente se pôs a orar ao Senhor. O apóstolo Paulo simplesmente se voltou para o Senhor.
Você sabe, irmãos, você pode ter dois tipos de atitude diante das pressões. Dois tipos. Duas atitudes. Aquilo que eu falei com você. Uma vai te atrasar, ou a outra vai acelerar os processos de Deus na sua vida. E aí, diante das pressões, você pode reagir da seguinte forma. E aí eu quero usar a ilustração que muitas mães, muitos maridos, muitos homens, né, vivem na prática. Simples. É simplesmente como uma panela de pressão aberta. Uma é uma panela de pressão aberta. A outra é como uma panela de pressão fechada. Olha para cá, filhão. Quando a pressão aumenta e alguém decide abrir a tampa da panela, a água seca rapidamente, você sabe disso. E o que está lá dentro demora muito mais para cozinhar e não amolece tão facilmente. Sim ou não, irmãos? Mas quando a tampa permanece ali fechada, quando a panela permanece fechada, não importa quão duro seja o alimento que está ali, em algum momento, e muito mais rápido que a tampa aberta, ele vai amolecer. Então, com essa experiência aqui, você sabe que você economiza tempo e energia. Há uma diferença muito grande entre você cozinhar feijão sem ser na pressão, do que você cozinhar o feijão na pressão. Sim ou não, irmãos? Você ganha tempo e ganha energia, você economiza o gás. Entende o que eu estou falando? Então, deixa eu te falar aqui. Panela de pressão aberta é quando você foge da pressão. É quando você está diante, sabe, de uma circunstância contrária. Você opta em tirar a tampa para que você não seja pressionado. Geralmente, pessoas assim são pessoas que ficam com a boca aberta. Sabe o que eu estou falando? Crente sem tampa, crente que não aceita pressão, crente que não entende que se a pressão vem da parte de Deus e vai acelerar o processo de Deus na sua vida. Então, panela de pressão aberta é quando você foge da pressão, é quando você tenta esvaziar de qualquer outra maneira que não seja a maneira do Senhor. É quando você quer dar o seu jeito. Panela de pressão fechada, irmão, é quando a situação leva você mais para perto de Deus. Você está entendendo o que eu estou falando, irmão? Então fala com todo carinho para quem está do seu lado assim, meu irmão. Fala com ele, meu irmão. Quando você estiver diante de uma pressão, se volte para o Senhor. Vai orar para o Senhor, fala para Ele. Mas fala assim, não tira a tampa não. Você sabe que a oração é aquela válvulazinha que a tampa de panela de pressão tem, você já viu? Quando a pressão está tão alta, que aquela válvulazinha entende que se continuar vai explodir, ela abre. Então você tem um recurso poderoso, você tem essa válvula de escape. E essa válvula de escape é a oração do Senhor. E Ele sabe, quando você estiver perto de explodir, Ele libera o favor sobre a sua vida. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, irmão? Então esse aqui foi o primeiro exemplo, o exemplo de Paulo. Alguém que sabia viver tanto na abundância quanto na escassez, tanto na circunstância contrária, mas também na circunstância favorável. O segundo exemplo, irmão, que a gente pode compartilhar aqui com você, é o exemplo de Ana. Ana é um exemplo de alguém que é cheio, vivia cheio de pressão na sua vida, e que essa pressão gerou poder na vida dela. Na oração de Ana, ela estava meio que embriagada nas suas próprias lágrimas. Ana também é o exemplo de alguém que se voltou para o Senhor, se pôs a buscar ao Senhor em oração. Você sabe, Ana era esposa de Elcana, e Elcana, ele possuía duas esposas, duas mulheres. Uma era Ana e a outra era Penina. Só que Ana era uma mulher estéril.
E Penina tinha filhos. Todo ano, quando a família ia para Jerusalém, subia para Jerusalém para adorar, a palavra fala que Penina ia provocando Ana no caminho. Já viu aquela criança, geralmente irmão, ou então aquela criança chata, que tem uma condiçãozinha melhor do que o outro, fala assim: eu tenho, você não tem. Já viu isso? Ela tem uma bala, eu tenho, você não tem. Eu tenho celular, você não tem. Imagina, uma mulher que não podia ter filhos, né? E a outra perturbando. E aquilo foi gerando uma pressão, foi, sabe, indignando Ana. E aí no primeiro livro de Samuel, capítulo 1, verso 7, ele fala assim: na verdade é o que eu estou falando, né? Todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Olha que coisa interessante, irmãos. Ana viveu por muito tempo, muitos anos, com aquela provocação, mas ela viveu com aquilo, mas ela não respondia a Penina, ela não brigava, entende? A atitude dela era simplesmente se voltar para o Senhor, orar ao Senhor. E cada ano, né? Cada ano que ela orava ao Senhor, que ela orava ao Senhor, a intensidade daquela oração, da busca dela ia aumentando, mostrando que também a pressão, sabe, estava gerando um poder na vida dela. E aí, se você for olhar o verso 10 do mesmo texto de Samuel, 1 Samuel 1, você vai perceber o seguinte: olha, levantou-se Ana com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E aí o verso 11 diz que ela fez um voto ao Senhor, e ela falou assim: Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhes derem um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não lhe passará navalha. Então, nesse ano aqui, né, ela já nem orava mais, ela balbuciava. A palavra fala que o sacerdote não entendia o que ela estava orando, sabe, não entendia as palavras dela, que chegou ao ponto de falar que ela estava embriagada. O que é balbuciar, irmão? Balbuciar é você falar de maneira que as pessoas não entendem, sabe? É o mesmo processo da criança quando está aprendendo a falar, né? É quando o pai está lá, aí o pai fica, fala papai, papai. Aí o menino, fala papai, babá, falou papai. Você não entende nada que está falando. Balbuciar é mais ou menos isso, é você expressar palavras que não são completamente entendível, né? O Alisson, quando era pequeno, ele queria comida e falava, é bapo. Quero bapo. O que bapo tem a ver com comida? Ela sabia, ele estava balbuciando, entendeu? E aí, o sacerdote olhava para aquilo ali e falou, essa mulher está embriagada, essa mulher está louca, essa mulher não sabe nem o que ela está falando. De tamanho a intensidade, sabe, e a proporção que ela estava orando ao Senhor. E aí o resultado, irmãos, é que no mesmo ano, ou no ano seguinte, que ela sobe novamente para Jerusalém para adorar o Senhor, só que nesse ano, ela já não sobe com as mãos vazias, ela sobe com seu filho no colo. E aí, a gente vai ver isso aqui lá na frente, no verso 20, ele fala assim, Ana, né, concebeu, e passado o devido tempo, fala para quem está do lado, fala para quem está do seu lado assim, meu irmão, olha só, vai orar ao Senhor, que no tempo certo o Senhor vai falar contigo, o Senhor vai te dar resposta. Passado o devido tempo, irmão, o tempo de Deus é certo, é perfeito para nós, é que a gente acha que está demorando muito, entende o que eu estou falando? Passado o devido tempo, teve um filho,
Aqui chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Irmão, deixa eu te falar, a oração sem pressão, elas são destituídas de poder. Ou seja, oração sem poder, sem pressão, não tem poder. E quanto mais for o desejo no teu coração, mais pressão vai gerar. É porque só Deus sabe, só você e Deus sabe o que você está passando. Ninguém deveria orar com mais propriedade, mais intensidade do que aquela pessoa que está passando pelo problema. Então a pessoa que está enfermo, naturalmente deveria ser o quê? É a que mais ora com intensidade. Aquela que está passando por necessidade, ela tem que ser a primeira a orar com intensidade. Está entendendo o que eu estou falando, irmão? Então, assim, há uma relação proporcional entre poder e pressão. Se a gente deseja, né? Se a gente deseja o poder, a gente precisa saber também lidar com as pressões na nossa vida. Não há poder sem uma pressão equivalente. Sabia disso? Pastor, como é que eu faço então? O que eu faço enquanto a pressão não passa? O que você tem que fazer? Simples, irmãos. Ouça o Senhor falando no teu coração. Simples, simples assim. Se volta para o Senhor. Eu tenho certeza que se você fizer isso, sabe qual vai ser a resposta que Ele vai dar para você? Ah, tá bom, eu vou liberar. Ah, tá bom, o que Ele vai falar para você? A mesma coisa que Ele falou para o apóstolo Paulo: a minha graça te basta. E como a minha é fraco, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Diga para quem está do seu lado assim: aguenta firme, irmão. Fala para ele: aguenta firme. Deus está agindo no meio da pressão. Aguenta firme. Então isso aqui é o primeiro elemento. Primeiro elemento que vai acelerar o processo de Deus na sua vida: pressão. Quantos entenderam isso? Posso fazer uma pergunta de pastor para eu te falar qual é o segundo elemento? Posso? Você está disposto a viver as pressões que Deus colocar diante de você? Amém ou não, irmão? Amém. Então isso aqui me autoriza a te falar o segundo elemento de aceleração do favor de Deus na nossa vida. O segundo elemento é o elemento chamado concentração. Diga assim: concentração. Você sabe, as distorções, né? Ela tem o poder de nos tirar do propósito, drenar as nossas forças, né? E até muitas das vezes tirar a nossa alegria de viver. Você sabe, irmão, nós vivemos num mundo onde cada vez mais se torna difícil concentrar. Aqui mesmo, por exemplo, já é fácil detectar. Quando alguém está nem aí para aquilo que eu estou falando aqui, porque ele está conversando com quem está do lado. Simples. Simples, simples. Nós vivemos um mundo em que cada vez mais está difícil concentrar. Isso aqui, irmão, tem se tornado um problema para muitas pessoas que, apesar até de estar vivendo uma vida até mais confortável em relação às gerações passadas, né? Elas estão se sentindo o quê? Cansadas. Pessoas se sentindo infelizes, né? E muitas das vezes perdendo a alegria. Alegria de viver, alegria de congregar, de liderar. E aí ela acaba muitas das vezes até entrando num poço de depressão na sua vida. Então, querido, você sabe qual é o grande causador de tudo isso? Que causa cansaço, tristeza, fadiga nas pessoas? Um desses elementos chama-se falta de concentração. Você sabia, irmão? Olha, segundo pesquisas, à medida que o tempo passa, cada vez mais está difícil as pessoas se concentrarem. Por quê? Porque ninguém faz mais uma coisa
uma única coisa por vez, né? A gente está fazendo várias coisas ao mesmo tempo, muitas coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, antigamente uma pessoa sentava no sofá, ela assistia um filme e só assistia aquele filme. Hoje não. Hoje ela assiste filme, hoje ela mexe no WhatsApp, ela vê o Instagram, ela faz um monte de coisa ao mesmo tempo. Sim ou não? Fala a verdade, que você não está assistindo lá um filme, e se você ouvir o barulhinho, você vê aqui, está lá na tela e tal, e ao mesmo tempo você faz um monte de coisa ao mesmo tempo. Responde o WhatsApp, no carro. Antigamente a pessoa era mais, né, ela dirigia, ela nem conversava, ela só dirigia. Hoje ela fala no telefone, hoje ela manda mensagem no Instagram, ela ouve rádio, faz um monte de coisa. Sabe o que acontece, irmão? Chega no final do dia, ela não se concentrou em absolutamente nada. Não se concentrou em nada, sabe? E aí por causa disso ela chega em casa esgotada, ela chega em casa com a mente cansada, ela chega fadigada, com a mente improdutiva, não consegue pensar em mais nada, ela só quer sentar, tomar um banho e dormir. É que você está tão habituado que você não percebeu isso, mas isso é verdade, é o que acontece. Você acaba não focando em nada. É aquela sensação, já viu? Que você chega em casa e não teve resultado nenhum, parece que nada deu certo. Geralmente isso acontece quando você tenta fazer muitas coisas ao mesmo tempo e não conclui nada. Você fica com aquela sensação que o resultado não foi bom, ficou coisas para fazer no dia seguinte. E por saber das responsabilidades que você tem, você acaba se cansando, fadigando, se entristecendo, se frustrando. Você sabia, irmãos, que a água, ela tem um poder poderoso. Uma vez que ela é concentrada num certo ponto, ela é poderosa para cortar mármore, ela é poderosa para cortar granito e até aço. Quando a água ela concentra a um certo ponto. A luz, por exemplo, se você pegar a luz e concentrar ela num certo ponto, ela se transforma em um laser. Esse é o poder da concentração. A luz solar, por exemplo, se você pegar uma lente e você colocar essa lente direto no sol, ela vai se concentrar e ela vai queimar o que tiver na frente dela. Quem já fez isso aqui quando criança? Pegar uma lente e ficar seguindo as formiguinhas assim, derrotando ela no formigueiro assim, ficar... É o poder da concentração. Por que eu estou falando isso para você, filhão? Porque na vida espiritual, a concentração é o nosso foco, é onde nós temos que nos manter focado. Por quê, pastor? Porque quando nós focalizamos a nossa atenção e direcionamos a nossa fé num certo ponto, então nós vamos ver o poder de Deus se manifestando em nós. Amém ou não, meus irmãos? Ouça o que eu vou te falar agora. Isso é chuva ou o que? É chuva? Se você quer viver a promessa de aceleração na sua vida, o segundo elemento que você precisa observar é a concentração. Muitas coisas vão tentar tirar você do propósito, mas olha para cá, acredite em mim. O Senhor quer que você olhe para Cristo nessa noite. O Senhor quer que você concentre os seus olhos nele, no Senhor. Hebreus 12:2 fala assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, ou seja, da vergonha, da pressão, do sofrimento, e está assentado à destra do trono de Deus. Querido, preste atenção. Para onde for a sua atenção, entenda que eu vou falar para você. Ali é que o poder vai fluir na sua vida. É onde você está concentrando, é ali que vai fluir. A gente não quer fazer muitas coisas como igreja, irmãos, mas nós desejamos,
nós desejamos concentrar o nosso foco, a atenção, na visão e no chamado que Deus tem para nós. Escuta o que eu estou falando para você, irmãos. A nossa visão é que nós queremos ganhar a nossa geração para Cristo, através da pregação do Evangelho da Graça, por meio das células que se multiplicam, aonde cada crente é um ministro. Amém ou não, meus irmãos? E vive a vida da igreja, e vive essa vida no seu dia a dia. Então olha para cá, como igreja, qual é o nosso foco hoje? Qual é o nosso foco hoje como igreja? Eu já tenho compartilhado com você o meu alvo. Olha para cá, filhão. Nós temos pouco tempo, mas temos muito trabalho para fazer. É como diz a expressão, né? Nós precisamos comer o boi aos bifes. Entende? Sem perder o rumo, sem perder a direção, sem perder, sabe, o foco, e concentrar nisso. Irmão, olha para cá, a igreja é como um avião, sabe? As duas asas desse avião é o que dá equilíbrio para ele. Olha para cá, filhão. Uma asa da igreja é o nosso culto de celebração, é o que nós estamos fazendo aqui hoje. A outra asa da igreja são as células. Então nenhum avião, né, ele consegue se equilibrar se ele perder uma dessas asas. Então você precisa estar no culto, mas também você precisa estar na célula. Quantos estão entendendo o que eu estou falando, irmão? É porque ainda existe irmãos que vai na célula, mas não vem no culto. E existe irmão que vem no culto, mas não vem na célula, não vai para a célula. Você precisa estar no culto, mas também precisa estar na célula. Por quê, pastor? Porque no culto você ouve, na célula você fala. Entende o que eu estou falando, irmão? No culto você recebe oração, na célula você ora por outras pessoas. No culto você ouve a palavra e recebe fé. Na célula você compartilha, né? E ativa a fé em outras pessoas. Mas o avião, além dessas duas asas, ele precisa ter na sua cauda uma asa menor que se move, que se chama leme. O leme é aquele que dá rumo, que dá direção. O que é esse leme, pastor? Esse leme é o discipulado, irmão. É de você saber que tem alguém sobre a sua vida, de você andar junto. Sem discipulado você fica sem rumo, e quando você está sem rumo, aparecem tantas coisas para distrair você, para tirar você do foco. Aí, irmão, vamos lá, irmão, nós precisamos focar os nossos olhos no Senhor e viver a vida da igreja como nós temos que viver, da maneira correta. Isso é, se a gente quiser experimentar a aceleração de Deus na nossa vida. Esse aqui é um elemento poderoso, diga, concentração. Fala com autoridade, concentração. Isso é poderoso. Se você tentar carregar 12 melões, né, numa só mão, muito provavelmente que os dois vão cair. Você tem que focar os seus olhos no Senhor, irmão. Colocar os seus olhos no Senhor. Agora, a concentração também fala de nós trabalharmos juntos como igreja. Eu quero ilustrar melhor isso aqui usando a analogia das polias, né? Sabe o que é polia, né? Aquelas roldanazinhas que são envolvidas em correias, enfim, em muitas coisas. Na verdade, polias são pequenas roldanas que elas são usadas para dar direção, sabe? Às vezes em corda, corrente, que consegue levantar grandes pesos, né? Facilita. Então, uma polia, por exemplo, ela tem o poder de diminuir a resistência e o peso daquela carga que a gente quer levantar. Imagina o que um conjunto de polias ela consegue fazer. Amém ou não, meus irmãos? Pastor, o que significa isso na vida espiritual? O que significa isso, pastor? É que cada um de nós é uma polia dessa. Fala para quem está do seu lado assim, você é uma polia.
Lá na célula eu te explico. Lá na célula eu te explico. Aleluia. Cada um de nós é uma polia dessa. Por que eu estou falando isso? Porque se a gente, se nós estivermos apropriadamente conectados e puxando o mesmo peso, então não haverá carga tão grande demais para nós como igreja. Entende? Nós precisamos trabalhar em equipe. Nós estamos passando por uma fase que isso é fundamental para nós. É porque, eu falo isso porque muitas pessoas, geralmente, os liderados da igreja, enfim, eles acham que tudo é concentrado na vida do líder, seja no líder de célula, seja no discipulador, seja no pastor. Mas você sabe que o mover de Deus, e a história de líderes que responderam a Deus e conduziram o seu povo, nenhum deles jamais fez grandes coisas sozinho. Nenhum deles. A obra de Deus é resultado de cooperação e trabalho de equipe. Você está entendendo o que eu estou falando, irmão? A palavra de Deus diz que 5 perseguem 100, mas 100 perseguem 10.000. O que é isso, pastor? Isso se chama sinergia. O que é sinergia, pastor? Sinergia nada mais nada menos que cooperação, sabe? Se referindo ao esforço para realizar algo que é muito complexo e ter êxito no final, ter sucesso no final. Ou seja, é quando o trabalho em equipe acaba sendo maior do que a soma de todos os trabalhadores individualmente falando. Entende? A eficácia é muito melhor e muito maior quando nós nos unimos a fazer algo, quando nós nos juntamos, quando nós nos concentramos a fazer algo. Entende o que eu estou falando? Levítico 26, verso 8 fala assim: 5 de vós perseguirão a 100, e 100 dentre vós perseguirão a 10.000, e os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. Deuteronômio 32, verso 30 fala assim: como poderia um só perseguir 1.000, e 2 fazerem fugir 10.000, se a sua rocha lhes não vendera, e o Senhor não lhes entregara? Irmãos, quando todos nós como igreja focarmos no mesmo objetivo, as nossas forças se multiplicarem, o nosso alcance vai ser muito maior do que nós estamos hoje. E isso é um fator de aceleração. Então, você quer romper na tua célula, você tem que estar junto com todos os membros da tua célula. Você quer romper no teu discipulado, todos têm que estar unidos no mesmo propósito. Se você quer romper, você quer ver essa igreja avançando, crescendo, nós multiplicar o nosso culto, nós precisamos nos unir também como igreja. Amém, meus irmãos? Como assim, pastor? As células precisam trabalhar juntas, as redes precisam trabalhar juntas, a igreja, sabe, precisa que todos trabalhem juntos. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Fala assim: concentração. É porque você achou que é você concentrar, né? Não, concentrar é unir força. Entende o que eu estou falando? Declara assim com toda a autoridade: juntos, fala com autoridade, juntos somos mais fortes. Quantos creem nisso? Pode dar um forte aplauso ao Senhor? Então, o primeiro elemento de aceleração para nós chama-se pressão. O segundo elemento chama-se concentração. Qual o terceiro elemento? Fala assim: constância. É aqui que muitos crentes também acabam se perdendo e parando no meio do caminho. É preciso que você, especialmente você que é líder de célula agora, que toda a atenção agora seja concentrada aqui agora para o que eu vou falar. Você sabe, começar as coisas é muito bom, sim ou não? É bom começarmos as coisas, é bom a gente abrir célula, é bom a gente entrar no discipulado, é bom a gente fazer as coisas, é bom a gente começar. Começar é uma beleza, terminar que é a dificuldade.
Então começar é muito bom. Agora, passar pela prova do tempo é o grande desafio para nós. É porque é nesse teste do tempo que muitas pessoas ficam no meio do caminho. Mateus 24 e 25, Jesus conta 3 parábolas. E em todas elas, o grande teste foi o teste do tempo. Eu queria que eu vou falar aqui a parábola, eu quero que você entenda na ótica que eu estou falando. Quais são as 3 parábolas de Mateus 24 e 25? É a parábola do servo bom e do servo mau. Amém, irmãos? Está se familiarizando com a parábola? A outra parábola é a parábola das 10 virgens, todos conhecem. E a outra parábola é a parábola dos talentos. Em cada uma dessas parábolas nós vamos ver que o teste foi exatamente o tempo. O tempo. Por quê? Por que, pastor, o tempo? Porque se o Senhor não demorasse muito, Ele contaria o servo bom fazendo o que era correto. Sim ou não? Parou para pensar nisso? Talvez se o Senhor não demorasse muito, Ele contaria as 10 virgens com azeite. Talvez se o Senhor não demorasse muito, Ele contaria todos recebendo o talento com a mesma quantidade que havia recebido. O problema, a questão é que o Senhor da parábola, Ele demorou. O problema é que como o Senhor demorou, o servo bom ele perdeu a linha e passou a espancar os seus conservos. Você lembra? Ele começou a bater ali nos seus, saiu no braço, batendo em todo mundo. Como o Senhor demorou, o azeite de 5 das 10 virgens acabou. Entende o que eu estou falando, irmão? Como o Senhor demorou, o servo que havia recebido um talento, ele resolveu enterrar. Talvez se eu voltasse um pouquinho antes, ele estava com o talentinho dele na mão ainda. Então para analisar, o teste dele foi o quê? O tempo. Começar é legal, mas e o teste? Estamos sendo aprovados com o teste do tempo? Irmão, existe uma glória muito legal em ser rápido. Nós estamos vendo uma palavra de aceleração, mas existe também uma glória maior em ser constantes, em permanecer firme. Existe uma glória em ter velocidade, legal, mas existe uma glória maior em permanecer. A gente vive num mundo, irmão, que todo mundo aposta no poder da velocidade, legal, queremos que as coisas aconteçam de uma forma muito rápida, mas o que muitos ignoram é o poder da constância. É a gota d'água pingando constantemente sobre uma viga de ferro, enfim. Em dado momento aquela água vai conseguir furar aquilo ali. Tem aquele ditado muito conhecido: água mole em pedra dura, tanto bate. Isso é o poder da constância. 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 Irmãos, por que eu estou falando isso para você? Porque a igreja ela pode ser apenas uma gota d'água pingando contra as portas do inferno. Porque hoje nós estamos sofrendo pressões para todo lado. Mas se nós tivermos a constância suficiente, nós vamos ver as portas do inferno sendo destruídas diante de nós. Você está entendendo o que eu estou falando, irmãos? Existe um poder que é liberado através da pressão, é verdade. Existe um poder que é liberado quando nós mantemos o nosso foco, a nossa concentração, é verdade. Quando nós eliminamos as nossas distrações, é verdade. Mas existe também um poder que é liberado quando nós somos constantes. Quem é o vencedor, pastor? O vencedor é a gota d'água que persevera até o fim. Nós somos uma igreja de vencedores, amém, irmãos? Se você é vencedor, você tem que perseverar até o fim. Deixa eu falar uma coisa aqui. Hoje eu vou ser bem enfático na questão da liderança. Isso aqui é muito sério, irmão. Sabe por quê? Eu queria que você prestasse bastante atenção no que eu vou falar para você, porque talvez você nunca percebeu para isso. É o meu desejo, é a minha oração. É por isso que eu estou aqui pregando para você hoje.
quando o Senhor Jesus voltar, presta atenção, quando Ele voltar, você precisa continuar liderando a sua célula e cuidando dos seus conservos, aquele a quem Ele confiou na sua mão. Você não pode ser aquele servo que o Senhor demorou a voltar, ele começou a espancar os outros. Que quando o Senhor voltar, e olha, irmão, não está longe não, tá? Falta pouquíssimo tempo o Senhor voltar. Que quando Ele voltar, Ele possa encontrar você liderando a sua célula. Que Ele possa encontrar você, sabe, cuidando daqueles para quem Ele colocou na sua vida. Quando o Senhor voltar, Ele tem que encontrar você com azeite na botija ainda. Sabe, irmãos, quando o Senhor voltar, Ele precisa encontrar você multiplicando os talentos que Ele confiou a você. O teste dessas três parábolas aqui foi exatamente o tempo. Olha para cá, filhão. Veja o que o Senhor Jesus falou aqui sobre a importância de permanecer. João 15, verso 4, a partir do verso 4, ele já começa falando, olha, permanecei em mim, e se eu permanecer, o que vai acontecer? Eu permanecerei em vós. Como não pode um ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer, aonde? Na videira verdadeira, assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, diz o Senhor, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então esse aqui, irmãos, esse é um tempo em que a palavra se fez ou se faz muito importante para nós. Qual é a palavra? Permanecer. 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 Não saia do seu lugar. Mantém-se firme. Irmão, deixa eu falar algo para você que Deus tem falado no meu coração. Eu tenho visto algumas pessoas cansadas, algumas pessoas fadigadas, algumas pessoas tristes, algumas pessoas abrindo mão de chamado, algumas pessoas abrindo mão de ministério, achando que, como se o ministério fosse morte para a vida dela. Deixa eu falar uma coisa aqui, receba isso no teu espírito, em nome de Jesus. Deus, olha para cá, Deus não mata pessoas. Olha para cá, Deus planta pessoas. Está ouvindo? Deus planta pessoas. Por isso Jesus fala, ó, se o grão de trigo cair na terra, não morrer, ele jamais pode dar fruto. Mas se ele morrer, ele vai crescer e vai dar fruto. Então não é o Senhor que mata, é você que tem que morrer. Sou eu que tenho que morrer. Não é pesado demais para nós, não é penoso demais para nós, é que nós estamos blindados, nós estamos muito vivos ainda. Irmão, nós temos que chegar ao ponto de precisar que a casca seja quebrada, para que a semente morra e possa gerar vida em nós. Então guarda isso, Deus nunca vai te colocar algo na tua vida para acabar com você, para te destruir, para que você morra, não. Deus planta você, mas você tem que decidir morrer por si mesmo. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Entenda isso, querido. Entenda isso que eu estou falando para você. Sabe por que muita gente não avança? É porque ela despreza o poder da constância. E por desprezar, ela acha que está pesado demais para ela. Ela acha que, não, para mim não dá mais, não quero, tal. A pessoa despreza o poder de uma gota d'água.
ela pinga hoje, amanhã ela não pinga. Ela vem hoje, mas domingo que vem ela não vem. Entende o que eu estou falando? Ela dizima esse mês, mês que vem ela não dizima. Ela ora hoje, mas amanhã ela já não ora mais. Ela vai para a célula na quinta-feira, na outra semana ela não vai mais. Querido, no nome de Jesus, eu declaro que você está entre aqueles que permanecem. Eu declaro que você está entre aqueles que são constantes. Amém, irmãos? Você pode falar isso amém com autoridade? Amém. Mas é provável que tenha alguém aqui que não entendeu isso ainda. Se porventura você se encontra aqui hoje cansado, desanimado, porque você vem permanecendo por muito tempo e não está vendo o avanço na sua vida, querido, eu tenho uma palavra de Deus para você também. Eu tenho uma palavra de Deus para você também. Ouça isso no teu espírito. Portanto, meus amados irmãos, primeira coisa, saiba que você é amado. Sedes firmes e constantes, sempre abundantes. Aonde, irmãos? Na obra do Senhor. E saiba que o seu trabalho não é vão no Senhor. Que essa palavra venha de encontro ao teu coração, que essa palavra possa ir de encontro ao teu espírito agora, você que está com esse pensamento, que você venha ter essa revelação. Irmão, o tempo de aceleração já começou e nós precisamos, sabe, estar alinhado com aquilo que o Senhor está fazendo na nossa vida, no nosso ministério. Por isso que é tão importante, irmão, a gente aprender que Deus usa alguns elementos, né, para acelerar as bênçãos dele na nossa vida. Então, o que a gente aprendeu aqui hoje? Que no meio da pressão nasce uma oportunidade. Entenda isso. Quando nós mantemos o foco, o Senhor nos impele para frente. Ou seja, o Senhor nos empurra para frente. Mas quando nós somos constantes, Ele nos permite alcançar a vitória muito mais rápido. A pergunta é: você quer atrasar ou você quer acelerar isso na sua vida? Sabe por quê, irmão? Você precisa estar pronto. Você precisa estar pronto. Sabe por quê? Porque no meio das circunstâncias o Senhor está agindo. Não sei, talvez um telefonema, talvez um contato, um encontro inesperado. Você pode receber, sabe, uma notícia, uma proposta, sabe, uma resposta que vai mudar a sua história. Amém, irmãos? Você não crê nisso não, né? Amém. Deixa eu falar uma coisa para aguçar a tua fé. Se Deus é o seu acelerador, quem vai ser o teu freio? Fique em pé em nome de Jesus. Em momentos de dor que se vê o rei, heróis não podem morrer. Sou filho que não luta só, nem abatido na afronta. Estou mais perto de chegar, não vou recuar. Há um segredo em mim, ninguém
Meus sonhos clamarão por mim e me dão forças para prosseguir. Com minha voz eu gritarei. Sei que não estou sozinho nessa guerra. Ele luta por mim. Declare isso. Sei que não estou sozinho nessa guerra. Ele luta por mim. Vamos declarar isso em momentos de dor. Em momentos de dor que se vê o rei. Elas não podem morrer. Elas não podem morrer. Meus sonhos. Sou filho que não luta só, nem abatido na afronta. Estou mais perto de chegar. Se não vou recuar. Não vou recuar. Há um segredo em mim. Ninguém poderá impedir. Meus sonhos clamarão por mim e me dão forças para prosseguir. Com minha voz eu cantarei e gritarei. Sei que não estou sozinho